Olá, amantes dos quadrinhos! Hoje trago para vocês o personagem Olhos da Noite. Personagem criado por Diego Adib, que também é roteirista da HQ. Adib é roteirista e criador de histórias, com anos de experiência na escrita. Formado em letras, com um olhar atento para os detalhes narrativos e está sempre tentando inovar dentro do mercado de quadrinhos, tirinha e outros contextos. Olhos da Noite é uma série que promete ser eletrizante, envolta em um herói sombrio em busca de redenção, enquanto enfrenta diversos inimigos e perigos enigmáticos. A série promete ser uma mistura de suspense, drama e heroísmo, e uma busca por fazer o leitor enxergar na escuridão o que o próprio personagem não consegue ver. E a partir de agora você vai conhecer o primeiro capítulo dessa série, a origem do personagem. Eric era um detetive, rememora o tempo em que ele e Dorothy treinavam no dojo e o dia em que se casaram, e de como fizeram a Ilha de Marajó como seu lar e como eram felizes, mas também se lembra de como tudo mudou. Ele relembra o pressentimento de Dorothy e de como ele disse para ela não se preocupar da promessa que fez de que sempre iria voltar. Ele se lembra de como a tocou, de como a beijou e de seu olhar preocupado. Ele remoe aquele último momento, pois sabe que naquela noite sua vida foi roubada. Ele se lembra de como se sentiu em sua caminhada, de como parecia que estava sendo vigiado, até que ouve o piu de uma coruja e se sente mais aliviado. Contudo, alguns passos depois a tensão volta a tomar conta de seu ser. Seu olhar é de preocupação. Ele está tão cismado que alguém o está seguindo que ele pede para a pessoa se mostrar. Ele se lembra que não era só uma cisma, alguém engatilhava uma arma no escuro. Percebeu naquele momento que algo estava errado e que tinha que sair daquele lugar rápido. Escutou novamente o pio da coruja, que parecia estar lhe acompanhando. A figura, escondida nas trevas, prepara a mira. A coruja, iluminada pelo luar, alça voo. O homem encapuzado dispara contra Eric. A coruja salvou a vida de Eric quando se aproximou dele, pois sua reação a ela causou um desvio milimétrico da bala que o atingiu de raspão na cabeça. Ele cai atordoado. O homem encapuzado que atentou contra sua vida evade dali acreditando que o matou. Mesmo sangrando e tonto, ele ainda consegue pegar seu celular e pedir ajuda, mas acaba desmaiando no local. A polícia de Marajó chega ao local e, ao que tudo consta, Eric está morto e sendo removido em um saco plástico. Entretanto, a conversa entre um policial e um homem de terno é suspeita, pois o policial diz que tudo segue conforme o plano. E o homem de terno diz que agora é com ele. Eric agora está em uma sala de cirurgia e ao lado dele há outro homem. O policial e o homem de terno conversam sobre se apressarem para realizar a troca de identidades. Eles dizem que a partir de agora Eric terá uma vida totalmente diferente e que ninguém pode desconfiar que Eric ainda está vivo. Eles lhe dizem que para continuar vivo, ele terá que trocar de face com um indigente. E em meio a essas lembranças, ele sabe que não lhe deram escolha e que a partir daquela noite, naquela maca fria, sua vida mudou. Também dizem a ele que ninguém deve saber o que foi feito ali, o que aconteceu ali deve permanecer ali. E depois da cirurgia realizada, eles buscam ver o resultado. E apesar de uma cirurgia complicada, ele se recupera bem, e eis a nova face de Eric. Enquanto isso, no outro dia, todos estão presentes no enterro de Eric Thomas. Palavras são ditas, lágrimas são derramadas e alguém observa tudo.
A cidade de Marajó é atordoada pelo noticiário que comenta a trágica morte do respeitado Eric Thomas. E muitos se perguntam como isso pôde acontecer, e alguns afirmam que tem algo muito estranho nisso tudo. Em uma casa afastada, Eric, que para todos agora está morto, tem um sonho que está assistindo TV e acompanha o noticiário que informa que um incêndio atormenta a cidade. Ele quer voltar à ação, mas sabe que tem que seguir o plano. Mas também sabe que não pode se esconder para sempre. Eric olha o reflexo de seu rosto no espelho e não reconhece a si mesmo. Ele se questiona de quem ele é agora e como chegou ao ponto de trocar de face. Ele se questiona do quanto mudou, de como traiu a si mesmo. Seus olhos percorrem cada detalhe daquele estranho rosto buscando encontrar alguma resposta para o que sente. Ele está perdido e confuso. Contudo, diz a si mesmo que precisa fazer isso para sobreviver, mas que para isso se tornou alguém que não reconhece. Sua mente briga consigo como se duas personalidades estivessem em conflito pelas decisões tomadas. Após um tempo depois de seus devaneios, ele decide que não ficará parado ali esperando, senão irá enlouquecer de vez. Ele decide fazer algo para extravasar. Com lápis e papel, ele rabisca alguns traços e na janela ele observa a coruja que salvou-o da morte, o espreitando, e se inspira nela. A coruja, um bicho noturno, o observa em plena luz do dia e ele percebe que há algo a mais entre os dois. Com mãos hábeis, ele confecciona um traje. Ele trabalha em equipamentos eletrônicos, armas para usar. Ele procura usar toda a tecnologia disponível ali a seu favor. E finalmente, pela primeira vez, ele salta de prédio em prédio, banhado pela escuridão da noite de Marajó. Agora ele é uma criatura da noite, disposto a limpar a cidade dos criminosos que a transformaram em um inferno. Em seu escritório, Eric está de posse de sua nova identidade. Agora ele será Lázaro Delfini e usará isso para investigar toda a rede de corrupção e crime da cidade. E novamente, vigiando as noites e becos de Marajó, ele presencia um assalto em andamento. Se põe em ação, pois não pode mais deixar que esses criminosos atormentem a cidade. Ele derruba um dos assaltantes com um belo chute e em seguida lança uma corda nos pés do outro, que também é derrubado e amarrado. O casal que transitava por ali está a salvo. E agora? Então, Lázaro Delfini, vestido como olhos da noite, diz que agora a noite tem dono. Entretanto, logo em seguida, ele reconhece um rosto familiar, sua ex-esposa, a mulher que um dia ele tanto amou. Ele sabe que já se passaram 7 anos e, atordoado, ele se retira. No alto de um prédio, ele reflete sobre o que aconteceu nessa noite. Dorothy, sua esposa, seguiu em frente e ele se pergunta o que fez da sua vida. E nesse momento, ele se sente perdido e só. Então, ele luta contra esse sentimento, dizendo para si mesmo que a cidade precisa dele. Um dos bandidos é interrogado pela polícia, que pergunta sobre quem o deteve, e o bandido diz que era alguém com agilidade fora do normal. Já em outro dia, nosso herói, com um olhar de justiça e tristeza profunda, faz uma promessa de proteger os mais vulneráveis. E, em outra noite de crimes, os bandidos são detidos, e junto deles um bilhete dizendo que Olhos da Noite esteve por ali. Com a maestria e perseverança, o herói absoluto vê a justiça sendo feita por suas próprias mãos. Ele trabalha incansavelmente para garantir a segurança da cidade. A mensagem é clara: a máfia
deve se cuidar. Marajó está sob a proteção de seu vigilante incansável, sempre à espreita, sempre vigilante. A noite tem dono, a noite tem olhos. E assim termina essa história, a primeira edição de Olhos da Noite. A ideia de um herói dado como morto que assume uma nova identidade para combater o crime é forte, sombria e emocionalmente carregada. A presença da coruja como símbolo e salvador é um ótimo recurso simbólico que o autor utiliza nessa HQ. Eric, ou Lars Delfini, tem conflitos internos claros. A culpa, a perda de identidade e a sua missão. E isso dá ao protagonista uma boa camada emocional que o difere de heróis genéricos. Ambientar também a história na Ilha de Marajó é original e exótico, né? Isso pode ser um grande diferencial cultural na cena das HQs nacionais e até internacionais. A narrativa consegue mesclar elementos de drama pessoal com ação e vigilância urbana, lembrando obras como Batman, Demolidor e até V de Vingança. A coruja que ele utiliza ali é um ótimo símbolo, né? Ao usá-la com um propósito narrativo, ele pode representar a consciência, o destino ou o renascimento. Agora vamos ficar atentos de como o autor sugere isso de maneira sutil nas falas ou pensamentos do personagem nas próximas edições. A conversa com o Homem de Terno é intrigante e esperamos a ampliação desse mistério. Quem são eles? Um governo secreto? Uma organização criminosa infiltrada? Ficam algumas perguntas a serem respondidas que o autor diz que serão todas respondidas nos próximos capítulos dessa série. No mais é isso, porque a noite tem dono, a noite tem olhos. Se você quer ler essa HQ na íntegra, com todos os detalhes, ver as imagens nas suas próprias mãos, o autor está vendendo essa HQ pela Amazon. Você pode também entrar no Instagram do autor, que eu vou deixar na descrição os links para você acessar esse material. Beleza? Bye!